Eu então, correspondendo ao que o Sr. Deputado me pediu, eu vou explicar qual tem sido a nossa posição, a posição da Sociedade Portuguesa de Autores. Nós tomamos conhecimento do avanço. Tomamos conhecimento. A Sociedade Portuguesa de Autores tomou conhecimento do avanço deste documento e, portanto, da necessidade também de tomarmos posição relativamente ao que deve ser a nossa relação enquanto comunidade de autores que lidam naturalmente com a língua portuguesa escrita e falada, mas sobretudo neste caso a escrita, porque isto constitui um desafio forte e poderoso a todos nós. E eu quero dizer-vos que o primeiro ato que pratiquei relativamente à vigência e à validade do acordo foi numa reunião de corpos sociais. Os corpos sociais, portanto, envolvem, como é normal nestas estruturas associativas, direção, mesa da Assembleia Geral e Conselho Fiscal. Coloquei-lhes a questão e disse, neste momento estamos confrontados com a vigência de um acordo, com o qual muitos não se irão rever, mas que nós temos que explicar também qual é a nossa posição, por uma razão simples e óbvia, é que temos também a produção de documentos, a produção regular de documentos, e temos que saber qual é a modalidade ortográfica que vamos adotar, se adotamos o acordo ou não. Logo aí, eu tive a noção da complexidade deste desafio para nós, porque num universo de cooperadores, que vai desde Rui Vieira Nério, Presidente da Assembleia Geral, a Pedro Brunhosa, Presidente do Conselho Fiscal, e que depois tem António Vitorino de Almeida, José de Guimarães, Vitorino e tantos outros, eu percebi que o acordo estava numa fase de observação crítica e, eventualmente, de vigência duvidosa. Portanto, muitas pessoas pronunciaram-se contra o acordo, contra a sua vigência, salientando que não tinham vantagem pessoal e autoral nenhuma em aderir ao acordo. E posso dizer-vos que neste universo de 20 e poucos autores, aqueles que têm uma relação mais privilegiada com o Brasil, o caso, por exemplo, de Tiago Torres da Silva, que é além de ser ficcionista, dramaturgo, é um grande autor de textos de canções, aliás, dos mais cantados no Brasil, ele entendeu que era necessário assimilarmos este novo instrumento de trabalho, que a ele não lhe causava transtorno nenhum, mas manifestou logo ali a sua perplexidade, dizendo que no Brasil ele descobriu que a maior parte das pessoas não falavam no acordo e que as que falavam do acordo era de uma forma crítica e banindo a possibilidade de virem a respeitar o acordo. Aí eu tomei a decisão, que me pareceu mais adequada e mais justa, de fazer uma consulta ao universo autoral. Nós temos 26 mil associados, dos quais só 880, 890, cerca de 890, é que são cooperadores. Já agora, se me permitem, num brevíssimo parênteses, explicar-vos que se atinge a condição de cooperador ao fim de 5 anos de inscrição como autor, como beneficiário, e depois também através do volume de obras registadas, que são definidas estatutariamente, e também com base no valor cobrado anualmente e que permite depois esta transição. Ora, esta consulta foi efetuada, portanto, em maio de 2013 e produziu o seguinte resultado. 145 autores manifestaram-se abertamente contra o acordo ortográfico. Porque é que eu enfatizo o abertamente? É porque o pedido de resposta baseava-se no preenchimento de uma folha, portanto, com o sim e o não, mas houve vários cooperadores que produziram considerações, considerando que o acordo era um fracasso, um desaire, e que não valia a pena continuarmos vinculados a este acordo. Imediatamente, eu comuniquei isto ao universo dos cooperadores, prática corrente que tenho, que é de ir partilhando semanalmente, mensalmente, os atos que praticamos e aquilo que é importante também para os interesses do universo autoral. Comuniquei-lhes que tinha sido este o resultado, 145 contra e 23 a favor, e com base neste facto, que na democraticidade que a cooperativa, que é uma empresa cooperativa, tem, eu considerava que isto iria legitimar uma decisão que tomei, entretanto, de
não vincularmos a produção de textos da cooperativa, empresa, ao acordo e, portanto, continuamos a produzir os nossos documentos, a nossa correspondência, que é uma correspondência intensa. Temos 160 funcionários e delegações desde Braga às regiões autónomas, portanto, não nos sentimos vinculados e continuamos a utilizar a norma antiga na produção destes documentos. Nesta altura também, eu fui convidado a estar aqui convosco na Comissão de Cultura e, nessa altura, esteve comigo também o Dr. João Alvim, portanto, da APEL, e manifestámos as nossas posições. Eu, no essencial, descrevi esta situação que agora tive a oportunidade de vos relatar e ficou, portanto, assente que ficaríamos à espera dos desenvolvimentos que este processo permitiria calcular e, portanto, foi-nos dito que talvez durante o ano 2014 já houvesse mais novidades que nos dessem algum conforto no processo de decisão e também de informação que nós gostaríamos de manter com os nossos cooperadores sobre esta matéria. Confesso-vos também, e esta é também uma inquietação minha como autor e, sobretudo, escritor, que é aquilo que sou predominantemente há décadas, que tem a ver com a relação habitual que temos com o movimento editorial. E aqui a minha perplexidade e a minha inquietação aumenta, porque se eu, que sou autor de muitos livros para crianças e jovens, se manifesta o meu desejo à partida de que as edições não contemplem a norma ortográfica que resulta do acordo, então eu corro um risco imediato, eu e os outros, que estão numa situação análoga à minha, que é de não termos os livros incluídos no Plano Nacional de Leitura, o que, do ponto de vista da sobrevivência dos autores no mercado editorial, é uma coisa de uma grande complexidade. Posso dizer-vos que, aliás, partindo da experiência que tenho, de contacto com autores, de quem sou amigo e com quem partilho também estas caminhadas pelo mundo dos livros, António Torrado, Luísa Ducla Soares, Alice Vieira, etc., e outros, têm esta preocupação porque entendem que, se tomarem uma posição contra o acordo, estão vinculados a ela e, portanto, não aceitam o acordo nos seus livros para crianças e jovens, e os livros são banidos do Plano Nacional de Leitura, o que é também um problema que nos leva a lidar com o assunto com pragmatismo. Entretanto, em relação aos autores, e ao meu caso, eu permito-me introduzir também este aspecto subjetivo na intervenção que estou a fazer. Eu, em relação aos livros para adultos, mantive sempre poesia, ficção, teatro, etc. Mantive sempre a regra de não me vincular ao acordo ortográfico e mantendo o vínculo ao acordo ortográfico, como acontece com a esmagadora maioria, eu diria mesmo a totalidade, dos autores de livros para crianças e jovens, por considerar que o meu percurso como autor e a estabilidade desse percurso também deve depender da aceitação ou não do acordo a nível dos livros para os mais jovens. Posso dizer-vos que esta situação veio complicar ainda mais o problema da relação dos autores com o acordo ortográfico, porque, por exemplo, um autor que escreva textos para canções, estilo Pedro Brunhosa, ou outros que escrevem em português, mas depois podem ter edições no Brasil. E as edições do Brasil normalmente vêm vinculadas a uma norma que é o português do Brasil e não necessariamente o português da norma ortográfica do acordo. O que agrava a situação e vai desencadeando uma série de perguntas, de dúvidas e novas questões, o que me levou, há cerca de 4, 5 meses, a pensar em fazer uma nova consulta ao universo autoral, pedindo uma participação mais intensa que os 45-23, para podermos ter um elemento de referência para o debate sobre esta matéria. Ao longo destes anos, e sobretudo em 2012, 2013, 2014, eu fui convidado frequentemente para debates sobre este assunto, em feiras do livro, em rádios, até em televisão, em programas com a sociedade civil, e, portanto, fui sempre assumindo publicamente a posição da Sociedade Portuguesa de Autores. Claro que eu posso sempre introduzir a subjetividade da minha situação como autor, mas achei que o mais importante era explicar, e depois, se me permitem, direi alguma coisa sobre o processo que conduziu a esta situação, coisa que fiz quando aqui estive na sessão com o Presidente da APEL,
e que eu acho que, nesta altura ou noutra, isto tem de voltar a ser dito. E, portanto, eu participei nestes debates e fui vendo que a posição contra o acordo estava cada vez mais radicalizada, não aprofundada pelo estudo do acordo e da incidência que o acordo tem no português do Brasil, no português de Portugal ou no português em geral, no quadro da lusofonia. Confesso-vos que, no quadro de uma campanha que estamos a fazer de desenvolvimento e proteção da lusofonia, da língua portuguesa, trabalhando com as sociedades de autores dos países lusófonos, Timor-Leste, que entretanto criou a sua sociedade de autores e tem um código de direito de autor e dos direitos conexos, também nos perguntou como é que era a nossa relação com o acordo ortográfico. E eu perguntei a uma pessoa que era assessor do então Presidente Ramos Horta, eu perguntei qual é a vossa posição sobre o acordo. Eles esquivaram-se à pergunta e, portanto, também não ficámos elucidados sobre esta matéria. Mas posso dizer-vos que a posição dos autores sobre este assunto tem vindo a radicalizar-se nos últimos tempos, porque, não querendo ser redutor na forma como vou dizer, o que vou dizer é aquilo que eu sinto. Eu sinto que as pessoas consideram que já não há acordo ortográfico e que aquilo que envolve o acordo ortográfico em sede de debate nacional ou mediático ou associativo é essencialmente a consequência de um processo que foi mal conduzido e mal gerido e que agora ninguém sabe como é que termina. Mais recentemente, o Sr. Deputado fez o favor de referir essa situação, a Academia das Ciências, e nomeadamente o Sr. Presidente, que conheço há muitos anos, dos tempos em que éramos ambos jornalistas ainda, pediu-me para ter uma reunião com ele, tive uma reunião com ele, depois houve mais 2 reuniões em que a SPA esteve presente a nível do Conselho de Administração e eu não pude porque estava nessa altura em Bruxelas, dado que faço parte da direção do Grupo Europeu de Sociedades de Autores, mas a posição que assumi junto da Academia das Ciências foi exatamente a mesma. Nós temos uma necessidade de clarificação interna, portanto, precisamos que os autores saibam qual é a nossa posição e porquê é, e essa posição tem que ser baseada e legitimada pelo voto dos próprios autores. Eu estou convicto de que se neste momento eu avançasse para uma nova consulta e para um escrutínio desta natureza, ia haver mais gente contra o acordo ortográfico, e digo isto também com base na percepção que nós temos na relação com as pessoas, ouvindo as pessoas e ouvindo a forma como as questões se movimentam. Tive muito contacto nestes anos, e não me vou alongar mais, tive muito contacto nestes anos com dirigentes de sociedades e com autores de Angola, do Brasil, de Cabo Verde. Estamos, aliás, neste momento, a assegurar a entrada de Cabo Verde para a Confederação Internacional das Sociedades de Autores, o que se concretizará na Assembleia Geral que vai ser este ano em Lisboa. E, portanto, todas as pessoas evitam falar do acordo ortográfico e, quando falam do acordo ortográfico, é sempre com perplexidade e algum sobressalto. E agora o que é que vai ser? Portanto, Srs. Deputados, se me autorizam, eu daria agora uma perspectiva que é a minha sobre este processo. Eu acho que este processo foi mal conduzido, desde o princípio, desde logo, porque é a semelhança do que aconteceu com outros documentos. Não foi feita uma consulta essencial e indispensável às entidades que, também do ponto de vista institucional, lidam dia a dia com a língua portuguesa e, portanto, deviam ter sido ouvidas. Eu chamo a atenção para que a SPA, que tem no seu quadro de cooperadores cerca de 160 escritores, é um lote muito considerável, não foi ouvida. Não foi ouvida a Associação Portuguesa de Escritores, a APE. A Universidade não foi consultada. E nós tomámos conhecimento de que o processo ia avançar num almoço, reunião, que o então Ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Amado, teve na cidade da Praia, em que afirmou, e essa afirmação, eu que fui jornalista há muitos anos, sei como estas coisas acontecem, ele disse que o acordo ortográfico está praticamente garantido, falta só a assinatura de mais um país africano e vamos ter o acordo ortográfico. E foi assim, com este nível de notificação, do meu ponto de vista quase folclórico, peço desculpa se o termo não é adequado, mas foi o que me apareceu, a informação sobre o andamento deste processo foi num almoço na cidade da Praia, que a Lusa depois reproduziu. E, portanto, ficámos sabendo mais, não sabendo nada. E a grande posição que se põe neste momento, e eu creio que
dizendo o que vou dizer a seguir, estou a tentar responder a questões que me foram colocadas pelos senhores deputados, como sair desta situação. Eu, nas conversas que tive com o professor Artur Anselmo, pessoa por quem fizemos caminhos diferentes na vida, na política, no jornalismo, mas ele propõe uma solução que me parece digna de apreço e de consideração, que é a possibilidade de pegar nas coisas como estão, para falar de uma maneira prática e objetiva, e tentar melhorar o que existe. Eu não sei se isto é execuível, creio que pode ser um caminho, porque aquilo que me parece é que a norma antiga, tal como tem vindo a ser apresentada em termos vinculativos, porque são a norma do acordo, vai levar muita gente a indignar-se e a afastar-se. Eu vou terminar deixando só esta indicação, e peço desculpa também a minha gestão do tempo não ter sido adequada, mas que eu, pegando nas palavras da senhora deputada do Partido Comunista, que é a penalização dos autores que não podem não aceitar o acordo ortográfico. Normalmente, as editoras não perguntam sequer ao autor quando ele está para publicar um livro, agora publicam-se menos, porque a crise também afetou bastante este setor, não perguntam então quer o acordo ou não quer o acordo. Os autores nem sequer admitem que esta pergunta seja feita, porque o que é para editar é o texto que lhes foi mandado por computador e, portanto, é isso que eles têm, é isso que editam. Agora, a situação é insustentável, não se pode prolongar indefinidamente no tempo, porque se isto acontecer, cria uma situação de bloqueio institucional, linguístico, cultural e humano também, porque os autores não sabem quanto tempo mais podem sobreviver com esta pressão e com este estigma, enquanto isto não for resolvido. A Sociedade Portuguesa de Autores não sabe, eu não sei, eu sei como é que vou gerindo a minha obra e o meu caminho, o meu percurso, mas não sei o que é que é dizer aos outros, que muitas vezes recorrem a mim para ajudar a resolver uma solução, uma situação que eu não sei nem posso resolver e que também aqui não é resolvida, mas seguramente os seus deputados têm muito mais condições para a fazer avançar do que eu, modestamente, no espaço em que estou, posso fazer. De qualquer maneira, estamos abertos para o debate, estamos disponíveis e se os seus deputados considerarem que isto é útil, podemos promover um ciclo de debates da Sociedade de Autores em Lisboa, no Porto e de outras delegações que temos pelo país, onde o assunto pode surgir. Mas acreditem, digo-vos com toda a franqueza, isso só vai confirmar a perplexidade e a inquietação que tenho e a confirmação de que mais de 90% das vozes vão ser abertamente contra o acordo, como aliás se vê na petição que tem vindo a ser assinada e em cuja entrega eu estive também representando associativamente a Sociedade Portuguesa de Autores. Muito obrigado.